Você não deve ser estoico. Sim, o vídeo de hoje é sobre você não deve ser estoico. Não é um vídeo que tipo, você não deve ser estoico dessa forma, seja dessa forma. Não, eu realmente não quero que você seja um estoico. Não deveria tentar ser um estoico. E eu falo isso com uma certa propriedade, já consumi diversos livros de estoicismo, desde Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, e com certeza eu li mais livros sobre estoicismo que, sei lá, um universitário, um médio de filosofia de uma federal. Aí. Tem mais propriedade que ele, desde contar também que já, já tive um perfil no Instagram que eu falava só de estoicismo, com mais de 4 mil seguidores. Então eu tenho uma certa autoridade sobre esse assunto, certo? E como uma pessoa que consumiu bastante, até finalizei um vídeo hoje, um livro hoje sobre o estoicismo e como que uma pessoa dessa pode estar falando que você não deve ser estoico. Bom, consumindo, ativando meu senso crítico, debatendo internamente, debatendo com os filósofos, sempre se questione, sempre duvide e crie argumentos para você tentar debater contra, sei lá, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Platão, Epiteto, Sêneca, todo mundo que traz um conhecimento, traz alguma informação, ele sempre questione, sempre seja um ávido questionador, um ávido debatidor dentro da sua mente, das suas visões, né, para você chegar num resultado e não apenas aceitar, abraçar e seguir dessa forma, né? Tanto que muitas pessoas que podem se dizer consideradas inteligentes seguem diversas doutrinas extremistas, doutrinas que são até é, burras, por assim dizer, né? Não tem mais aceitação com base de diversas fontes sobre isso, e mesmo assim as pessoas seguem isso, certo? E por que eu trago essa visão para vocês? Que entendendo, por exemplo, eudaimonia. Nossa, eu travei aqui, mas eudaimonia. A eudaimonia de Aristóteles é um ponto que eu pego muito na parte do estoicismo. Como assim? O estoicismo ele tem uma visão de rejeição do, dos prazeres, rejeição dos sentimentos, rejeição de uma parte de você. Não só isso, como a rejeição da fé também. Ou seja, ele rejeita todos esses pontos que, ao ver, a primeiro momento, você pode até achar que isso é bom, que isso é uma forma de se manter, vamos dizer assim, né, alinhado com seus propósitos, alinhado com algumas ações, mas a longo prazo demonstra que você se limita em diversos assuntos. Como numa história onde tem um construtor, esse construtor, dois construtores, né, de duas cidades, duas cidadelas, e os dois eles têm uma visão bem clara. Não importa se venha tornados, não importa se venha terremotos, ele vai aceitar isso, né? Vai aceitar que os terremotos podem vir, que pode derrubar a cidade, que você vai ter que construir de novo e tal, e tal, e tal. Só que de um lado tem o estoico e tem um lado o construtor. O construtor aceita isso e o estoico também. Mas o estoico aceita e segue porque as coisas são dessa forma e deve aceitar. Já o construtor renega a aceitação do estado atual das coisas e ele sabe disso, então ele vai lá, começa a construir de novo, ele constrói, quebra de novo, ele constrói, ele tenta readaptar, tenta trazer uma antifragilidade. Ou seja, o que é a antifragilidade? Por exemplo, assim, a fragilidade é quando uma coisa é frágil. A robustez é quando algo é resistente. Porém, até o robusto, uma pedra robusta, ela pode se quebrar. Mas ela se quebrando, ela não volta, ela não se adapta, ela não fica mais resistente. Já a antifragilidade, ela se adapta com os contextos, se adapta e desenvolve uma resistência maior. Então, se se a pedra fosse, em vez de robusta, antifrágil, a cada vez que ela é quebrada, ela se readapta e fica mais resistente e muito mais difícil de quebrar, certo? E o construtor, ele usa da antifragilidade para sempre estar construindo prédios e se desenvolvendo e se adaptando. E, e a visão sobre isso. Quando a gente segue o estoicismo, a gente deixa
de existir esse lado de rejeição, de rejeitar as coisas como são. Porque você só busca aceitação. Se você busca aceitação, você não vai ter raiva de como as coisas são, você não vai ter ódio, você não vai querer mudar, você não vai buscar a felicidade, você não vai buscar outras coisas. Porque logo você aceita, logo você utiliza apenas da racionalidade, logo você chega à conclusão que também não faz sentido agir. Não faz sentido você se mexer. Não faz sentido você querer mudar as coisas, mudá-las, transcendê-las, buscar algo maior. Porque na lógica do estoicismo não faz sentido isso, pois quando isso acontece você está abrindo, saindo da linha só racional e utilizando de outras linhas como a fé, como também a emocionalidade. Então, por exemplo, Aristóteles fala muito sobre a gestão da razão e da emoção, da busca pela felicidade plena, ou seja, a eudaimonia, certo? E é por isso que a gente se ferra se a gente for só estoico. No momento que a gente utiliza o estoicismo com um modo de viver, um lifestyle, por assim dizer, né? A gente tem a visão de que a gente tem que aceitar muitas coisas e não ter raiva e rejeitar o mundo como ele é. Muitas vezes a gente tem que ter essa rejeição. A gente tem que falar, não, eu não aceito as coisas como são. E daí adaptá-las, transformá-las, construir um cenário, construir um ambiente que realmente você se adapta a isso, se desenvolve isso. Ah, mas pô, os caras que eu consumo de estoicismo não falam isso. Claro que não falam. Claro que vão readaptar pro que para parecer uma coisa incrível. Tudo tem que ser incrível, né? Tudo tem que ser perfeito, porque senão não vai vender. Não vai vender um livro, um e-book, um curso sobre estoicismo. Então, eu até falei nisso em um outro vídeo, né, sobre a mercantilização do estoicismo. Então, eu trago essa visão de que não devemos ser estoicos, porque logo quando a gente é estoicos, a gente começa a construir uma apatia. O que é essa apatia, né? Sobre a aceitação das coisas como são e perdendo aquele fogo, aquele desejo de buscar mais, o desejo de transformar, o desejo de rejeitar as coisas como são e adaptá-las para o que elas devem ser. Se alguma coisa aconteceu ruim com você, de fato, tem momentos que você tem que aceitar. Mas tem momentos em que você tem que ficar puto. Você tem que ficar com raiva e, e não aceitar isso. Eu rejeito. Eu rejeito isso aqui que está acontecendo. Eu rejeito isso que aconteceu comigo. E eu vou mudar isso para que não aconteça novamente. A aceitação convém de o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou tomar ações com base no ego, na base da raiva, sem a gestão entre a emoção e razão, ou eu vou usar a minha raiva, eu vou usar essa energia que eu tenho para readaptar as coisas como são. Agir nas coisas que realmente vão impactar e não uma coisa que vai vamos dizer assim, equilibrar o seu ego. Putz, você foi ferido nisso, então eu vou fazer outra ação que para eu recuperar meu ego, mas essa ação não vai ajudar em nada, não vai retroceder aquela coisa que aconteceu, não vai mudar aquilo, apenas vai tacar fogo onde já tem fogo, por assim dizer, né? E não você não vai agir de uma forma de construção e destruição da forma correta. Você apenas vai usar de uma forma sem pensar, sem a gestão. E isso acaba ferrando você. Então é por isso que eu falo do equilíbrio, a busca pela daimonia, a busca por uma gestão de emoção e razão, e a busca por entender quando a gente tem que ser estoico e não. Estoicismo não é um modo de viver, em si, apenas uma ferramenta que você deve estar utilizando nos momentos necessários. Porque vai ter muitos momentos que você vai ter que utilizar, e vai ter momentos em que, se você utilizar desta ferramenta, você vai se ferrar. Ou seja, tem momentos em que você tem que usar o escudo, e tem momentos que você tem que utilizar a espada. Apenas o escudo ou apenas a espada não será o necessário para você chegar no objetivo que você quer. No final, se você segue apenas o estoicismo,
você nunca vai chegar no seu objetivo, porque você vai chegar em uma conclusão que não faz sentido você ter um propósito. Não tem sentido você buscar o maior. E você cai na apatia que eu mencionei. Entende o quão limitado você será se você usar o estoicismo como um modo de viver. Porque um dia você vai se tornar uma pessoa reativa. Uma muleta para a inércia. Uma muleta para não agir. Uma muleta para estar onde você está e não sair desse ponto. Entende? Então, de certa forma, muitas pessoas que utilizam do estoicismo acham que isso faz parte do estoicismo, mas não faz parte de agir, de aceitar, de mudar apenas o que você pode mudar. Porque às vezes você tem coisas que estão fora do seu alcance, mas mesmo assim você tem que agir. E foda-se. Você tem que aceitar caso não venha as coisas como acontece, como você quer que seja, mas você tem que ter essa parte da emoção, você tem que ter essa parte de agir, essa raiva, essa espada, para não apenas aceitar, mas ter o ponto de ação. E muitas vezes as pessoas confundem achando que isso faz parte do estoicismo, mas não. Isso não faz parte do estoicismo. Porque muitas vezes, se a gente for 100% estoico, se a gente buscar o estoicismo, a gente vai se perder no caminho. Então, utilize como uma ferramenta. Utilize e busque, talvez buscar outras escolas filosóficas, ou chegar em conclusões internas, ou construir críticas sobre o estoicismo, para moldar mais a sua visão de tomadas de ações, para que você não tome os reveses que virão se você seguir só esse caminho, beleza? O vídeo de hoje é isso. Obrigado por estar escutando. Um abraço e tchau.